Porque aqui a Taíba tem um negócio, tem uma mágica. Quem chega se apaixona não sai mais. Cheguei aqui há 50 anos atrás, eu, meu marido, 2 meninos velhos, como eu digo, menino velho, né? Chegamos aqui na praia pela beira do mar, porque não tinha estrada, não tinha luz, era areia, casa de pescador de palha, de coqueiro e taipa. E aí a gente foi se chegando aqui, se apaixonando. E fizemos um canto. Um canto era a sala, o que é a sala hoje aí, a gente era lugar de se chegar e dormir, e trabalhar e conversar. Nós éramos recém-casados, mas logo, logo ele faleceu. No início eu tinha 3 meninos, tudo pequenininho. E essas crianças cresceram aqui. Era muita areia, né? E as crianças adoravam. E também passou, por causa disso, passou a ser a casa da família da mamãe. Meus irmãos, com a meninada toda. Então, isso aqui era uma festa. É uma casa totalmente de família, com muitas histórias de família. A pandemia fez com que eu viesse morar aqui. E assim eu fiquei 7 meses. E eu amei a qualidade de vida daqui. Eu fiquei com meus netos aqui. Eu passei a caducar com a casa. Eu me programei de transformar isso aqui num fundo de negócio, juntamente com um ambiente também para a família. A família continua curtindo. E transformei isso aqui em 3 anos. Eu fiz a primeira mudança a parte hidráulica, elétrica, cozinha, telhados, piso da sala e da varanda, né? No ano seguinte, o Ronaldo estava chegando de Portugal. O Ronaldo, além de arquiteto, ele é muito artista. E o Ronaldo foi importantíssimo nesse período, né? Tudo isso aqui realmente eu devo a ele. Então, a primeira coisa que ele fez foi escrever um poema da quais sensações ele queria despertar. Rapaz, tu foi escrever poema? Eu fui atrás, foi num projeto, homem. E aí ele escreveu as sensações que ele queria despertar. E ele conseguiu. Então a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: a gente precisa humanizar essa casa mais, né? A gente precisa trazer a natureza para dentro da casa. Precisa trazer plantas e trazer algo que reduzisse a temperatura. Eu tinha que ter como um ponto principal a construção de uma piscina que ela fosse assim extremamente convidativa. A piscina ela tem um formato de um grande lago natural cercada por uma vegetação, lembrando um grande oásis. Então, a minha ideia era fazer com que a parte da frente para o mar, a pessoa fosse descendo em uma pequena escadaria, né, assim, de uma maneira bem suave, como se estivesse entrando num lago natural. E que do lado esquerdo tivesse um morrinho, que eu chamo a península, que são um morrinho com as 3 ilhas e tem um mirante em cima. E do lado direito tivesse uma ilha. E essa ilha, no meio dela, também existe um coqueiro e uma piscina de hidromassagem, né? Então, o desenho, as curvas, a forma dessa piscina, ela surgiu a partir dos coqueiros existentes. Uma casa desse porte aqui, já com uma vegetação nativa, porque já tinham a vegetação daqui da praia, né, que são a salsa, o coqueiral, já tinha muita coisa que era do próprio lugar, né? Então, aí quando houve a interferência, já foram com coisas assim, que a gente foi ver, foi tentar criar um microclima aqui, sabe, que pudesse adaptar plantas que vieram da mata úmida, que a gente trouxe para cá, e aí elas começaram a se adaptar por causa do tratamento e da localização que elas foram colocadas. Porque todo lugar aqui tem um nome, e esses nomes têm uma razão de ser. Eles não são à toa, né? Eu tenho um cantinho ali chamado Pedacinho do Ceará, porque a gente tem uma jangada, tem coqueiro, tem cacto, tem duna, que as crianças descem de madeirinha de tabica, a gente chama esquibunda.
De tudo um pouco a gente tem por aqui dentro. A gente pensou uma forma de criar um novo deck que ele pudesse ter uma possibilidade constante de a gente mudar o layout para se adaptar a diferentes usos. E uma das coisas mais importantes do projeto do deck foi o ponto de partida dele. O ponto de partida do deck surgiu a partir do barco. E por que usar o barco? O barco é um elemento simbólico que remete à cultura local, à cultura pesqueira, né, da praia da Vila da Taíba. Criou esse arvorecel, é o altar da família. As pessoas chegam ali para comer e ficam naquela conversa fora gostosa. Principalmente à noite, porque a gente abre o telhado. Então, o Ronaldo criou um projeto onde tem árvores estilizadas feitas com eucalipto e sombra durante o dia. E à noite a gente abre o teto e vê a lua e as estrelas. Então é um espaço super agradável, super ventilado, muito aconchegante. Eu sou fruto, né, de uma família de arte e a gente tem isso na nossa veia. Nós quisemos fazer esse lugar aqui como local único, com um olhar ímpar. Aqui a gente tenta não comprar coisas prontas, mas a gente tenta tudo assim, pegar de pessoas daqui ou transformar coisas que têm história, da família. Por isso que a gente usa muito da criatividade, das coisas daqui do local. A casa passou a ser um ponto de encontros de famílias, de emoções, de construções de histórias, de construções de momentos. A pandemia nos ensinou que a gente tem que celebrar a vida. E aqui é um momento para cá, aqui é um canto, é um lugar para isso, onde há muita celebração de vida, com aniversários, aniversário de casamento, casamentos, aniversários infantis, aniversário de mulheres, grupo de mulheres de descobertas. E isso é muito gratificante. Na hora que o hóspede vai chegar por volta de 2 da tarde, aí nós já se programa com águazinha de coco para receber na entrada. E aí começa o nosso atendimento. Quando eles olham o ambiente, eles ficam todos já encantados com a casa. A primeira coisa é admirar logo a piscina. Eita, estamos no paraíso, estamos no resort. E eles se encantam com a casa. A experiência gastronômica para o hóspede da casa nossa, né, é que ele chegue aqui e ele se sinta dentro da Taíba, né, conseguir experimentar essa culinária, né, em ter essa experiência do frutos do mar, né, de algo feito com qualidade, né, da forma correta para a pessoa ter a experiência gustativa, o paladar, né, no sentido do ponto do alimento, do sabor, aproveitar os sabores. Então, é uma experiência para a pessoa se sentir em casa, né? E ao mesmo tempo conseguir vivenciar tudo, o máximo que a gente puder passar para ela de cultura gastronômica local. Primeiro a gente vai o trabalho tipo do cardápio, mandar o cardápio para o cliente, para ele escolher, depois a gente vê, fazer a pontuação de tudo direitinho. Aí depois vem a parte da arrumação, né? Ali eu vou verificar toda a roupa, se tá tudo direitinho, suíte por suíte. Tem que arrumar tudo detalhadozinho, os quartos tudo arrumado, tudo decoradinho. Eles acham que a casa é uma coisa acolhedora, né? Eles se sentem em casa aqui, tudo deixa uma história, tudo deixa aquele carinho, sempre a gente lembra com carinho. Tem gente que a gente não consegue esquecer. Primeiro que tudo, a gente recebe as pessoas e a gente passa a ser amigos. É uma coisa que eu adoro. A gente passa a querer bem mesmo. Que a gente participa da grande alegria dos momentos deles. Isso é muito gratificante pra gente. A gente fica muito feliz, quando eu digo eu e a minha equipe. A gente, nós todos, né?
de ver a alegria das pessoas, de se curtirem muito aqui. É um local que eu digo de bem-querer. Tão bom, né? A gente ter um momento assim de amar, de bem-querer, de se abraçar, convivência.